Olá, poderosas, tudo bem com vocês? Eu sou Olivia Regiane, eu estou sendo uma auxiliar em saúde bucal e técnica em saúde bucal. E quem me conhece e quem me acompanha sabe aí exatamente de tudo que eu venho fazendo na minha vida, de toda a trajetória, de toda a mudança. Hoje eu sou uma auxiliar freelance, eu presto serviço, eu sou colaboradora de consultório odontológico. Hoje eu faço meu salário, mas, tudo isso que eu venho fazendo, tudo isso que tá dando certo, eu sempre tive a certeza que isso nunca foi e nunca será da Olivia. Até porque há 3 anos atrás eu tive que tomar escolhas, eu tive que tomar decisões que foi difícil para minha vida, processos dolorosos que foi decidir ser mãe, perder o emprego, até porque eu tinha um salário muito bom, eu trabalhava num consultório maravilhoso, e eu sempre me peguei aquelas coisas que eu achava que, a minha vida estava resolvida naquele lugar. Então, a decisão de se tornar mãe foi muito difícil, foi um processo doloroso ao ponto que eu tive que falar pra minha mãe, eu acho que vou me separar porque eu não quero ser mãe, não quero ser dona de casa, não sei porque eu tenho esse bloqueio, não sei, eu preciso estudar aonde é esse bloqueio de medo de ser dona de casa. Então eu sempre fui uma mulher muito independente, eu sempre tive meu dinheiro, eu sempre tive minhas finanças, eu sempre tive minhas reservas de emergência. Então, quando eu pensei em me tornar mãe, e as palavras do meu marido se a gente não tiver condições de colocar o Luiz Otávio numa escola, ou se a gente não achar uma pessoa de confiança, você vai ter que parar de trabalhar. Então, isso me vinha me bloqueando muito. Então, eu adiei por muito tempo, eu cheguei a mentir algumas vezes, dizendo que eu já tinha parado de tomar o remédio, mas eu tomava dia sim, dia não. E quando Deus tocou no meu coração, eu não conhecia a Deus, eu era uma pessoa idólatra, eu era uma pessoa que não era a pessoa que está na Bíblia, né? Porque hoje eu leio a Bíblia. E quem me acompanha sabe que eu fiz uma carta para Deus. Né? Eu fiz uma carta para Deus, onde eu pedi para Deus várias coisas. Mas assim, o maior foco que eu pedi para Deus eu quero aprender mais de ti, né? Eu falei que eu queria trabalhar no consultório da doutora Fabiana Junqueira, porque eu queria aprender mais de Deus, porque ela tem uma fé que é sobrenatural, a fé dela. Ela deposita tudo no Senhor, ela é surreal, é algo que assim, eu nunca vivi isso e nunca eu imaginaria que eu ia viver isso. Só que isso com que ela faz me transmitiu essa fé. Então, assim, eu comecei a buscar esse Deus de verdade. Só que eu já tava buscando esse Deus lá atrás. Mas esse Deus que eu tava buscando era meia boca, sabe? Vamos. É tipo assim, não, se chegar uma poderosa pra mim e falar, não, eu tô desempregada, eu confio em Deus, vai, acredita que Deus é bom. E quando era a minha vez, e agora? Ixi, meu Deus. E eu começava a ficar em desespero. E quando era com os outros, eu tinha mais fé, eu ia, impulsionava. E quando era a minha vez, eu perdi um pouco o controle. E recentemente eu participei de uma imersão que chama-se Avivamentos do Randy Clark, eu achei que assim que se pronuncia, da Global Wake, são os americanos, que eles têm uma unção poderosa. Gente, eu vi com esses olhos meninas que andavam em cadeira de rodas voltaram a andar, pessoas curadas de câncer, surdez, pessoas que não enxergavam, pessoas de olho que não tinham. Gente, E assim, deixa eu falar um negócio pra vocês, voltando lá ao assunto, é muito fácil eu falar da fé de Jó, é difícil eu viver a fé de Jó. E para honra e glória do Senhor, eu tenho um testemunho muito grande, porque o inimigo tentou destruir a minha vida. Eu tinha 13 anos de idade, ia fazer 14 anos, mas isso eu não tinha entendimento. Mas vindo buscando a face do Senhor, o Senhor começou a me revelar coisas que eu nunca passou pela minha cabeça. E Deus começou a me mostrar lugares que eu fui e que não era permitido por Ele. E, gente, eu fiz uma carta, para resumir, porque esse é o título do vídeo. Eu fiz uma carta para Deus falando que eu queria trabalhar lá na doutora Fabiana. E o maior foco na minha visão humana, na minha carne, foi falar sobre o salário, que eu queria ganhar aquele salário que eu precisava. A americana, ela me deu uma palavra do Senhor. Primeira coisa, eu dou 3 testemunhos. Primeiro, eu fui curada da minha gastrite. Eu tava com gastrite, fiz o exame, deu problema no meu... Tava com problema, eu ia começar a tomar remédio. Eu fui curada instantaneamente, na hora. O meu estômago começou a inchar como se fosse uma criança dentro do meu estômago. Porque como eu fui mãe, eu senti o Luiz Otávio mexendo, era a mesma coisa que eu sentia no meu estômago. Ela orou e eu fui curada imediatamente. Segundo, eu falei em línguas. E quem é do mundo, falar em línguas é muito estranho. Quem é do mundo que não tem a visão espiritual do Espírito Santo, nossa,
Que isso, né? E eu falei em línguas. O Espírito Santo desceu sobre mim, eu fui batizado no poder do Espírito Santo. Eu recebi unção. Eu tô pedindo para o Senhor me revelar em sonhos. Deus tá me revelando coisas em sonhos que eu nunca imaginei que poderia ser possível isso. E terceiro, aconteceu tanta coisa. O Senhor revelou sobre a minha carta. A palavra de Deus foi assim: filha, eu te ouço todas as madrugadas. Aquela americana não sabia que eu oro nas madrugadas. Aquela americana não sabe que eu falo com Deus nas madrugadas. Eu te ouço todas as madrugadas. O inimigo fala... Ai, isso me faz chorar porque... Isso arde o meu coração, porque é verdade. O inimigo me diz: você é pobre, você não vai conseguir nada. Você não é merecedora. Você é pecadora. Todas as madrugadas que eu levanto para orar, eu tenho uma batalha espiritual muito grande. Mas ouvi daquela americana que nunca me viu, nunca ouviu falar do meu nome. Eu parei para pensar: às 4 horas da manhã não está sendo em vão acordar e orar e clamar ao Senhor. Pois o Senhor ouviu e está ouvindo as minhas conversas. E o Senhor pediu para que eu fizesse outra carta para Ele, com detalhes. E para que eu seguisse os seus mandamentos. E para que eu fosse obediente às suas palavras. Me pediu carta com clareza de tudo aquilo que eu quero. E Ele realizará todos os desejos do meu coração. Pois quando eu fiz a minha primeira carta, eu era velha. A palavra que ela usou era velha. Aí a tradutora usou imatura. Mas o Senhor usa a palavra eu era muito nova. E hoje eu estou velha. 33 anos, né, gente? Então o Espírito Santo, Deus pediu para que eu fizesse outra carta para Ele, com mais detalhes, com mais clareza de tudo aquilo que eu quero, de tudo aquilo que eu desejo. E que eu seguisse meus mandamentos, os seus mandamentos. E que eu continuasse firme na minha fé. E que eu buscasse Ele com todo o seu coração. Pois Ele procura pessoas assim. Gente, vocês não têm noção como eu chorei. Vocês não têm noção como foi para mim radicalmente. Porque uma coisa é eu falar da fé. Deus é como o vento, eu não vejo. Eu tenho sonhos, mas às vezes o sonho não tem sentido para mim, mas para Deus tem. E é assim, é buscar que eu tô indo atrás. Eu não decidi apenas ser uma auxiliar. Eu não quero ser apenas uma auxiliar. Eu quero ter uma outra visão. Eu quero ter entendimento da palavra do Senhor. Eu quero ter sabedoria. Eu tenho sede da palavra do Senhor. E eu peço para vocês, se vocês não têm essa conexão, volte ao primeiro amor. Eu não tô falando de religião A, eu não tô falando de igreja B, eu não tô falando de igreja C. Não estou falando de igreja. A igreja somos nós, a igreja de Cristo. Quando nos unimos, somos o corpo de Cristo. Mas a igreja somos nós. Eu te peço, volte ao primeiro amor. Não abra sua Bíblia simplesmente no Salmo 191 ou no Salmo 92. Leia ela. Ela é o seu manual de vida. Ela é o seu manual. Ela tá tudo que você tem que fazer para Deus seguir. Para que você possa seguir os mandamentos de Deus. E peça a Deus sabedoria. Fala: Pai, fala comigo através dessa carta. Fala comigo através dessa leitura. E se eu te falar, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde, eu jamais vou parar de clamar ao Senhor na madrugada. Porque eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor está ouvindo as minhas orações. Se vocês tiverem mais curiosidade de saber, porque eu falando é estranho. Ai, como assim? Porque se eu tivesse na sua visão também. Mas vocês vendo é diferente. Eu vou colocar aqui, chama Rede Clark, Global Wake. Eles são os americanos. Eles têm uma unção maravilhosa, gente. Deus usa eles sobrenaturalmente. Onde pessoas são ressuscitadas. Eles têm mais de 500 mortos ressuscitados através do nome de Jesus. Ou seja, o Jesus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã e é o mesmo eternamente. Esse é um dos meus primeiros testemunhos. Vocês não sabem como que eu tava com sede de falar em línguas. E eu clamava ao Senhor: eu quero falar em línguas. E minha mente dizendo: isso não existe. Para com isso. Bota pro teu lugar. Ixi, você nunca vai conseguir. Você tem um monte de coisa pra fazer em casa. A nossa mente é a nossa maior inimiga.
A nossa mente é a nossa inimiga e o nosso corpo, a nossa carne é inimiga do Senhor, porque ela tem desejos diferentes. O nosso espírito não. E naquele momento que eu tava ali, naquela unção poderosa, naquele avivamento, naquele poder sobrenatural de todo mundo sendo curado, de eu ver cego sendo curado, eu falei assim, eu quero isso. É isso que eu quero. E veio uma irmã comigo e falou assim... E veio uma irmã e ela começou a me abraçar e ela começou a falar sendo usada por Deus. Você tem sede disso? Busca! Busca! E eu olhava assim, não para, continua! Eu sei que você tem sede disso! Quem é ela? Ela não me conhece, ela nunca me viu! E aí eu começava a buscar o Senhor, eu começava a clamar ao Senhor e de repente eu perdi o controle do meu corpo. De repente eu perdi o controle da minha boca. De repente eu perdi o controle de tudo! E eu fiquei apaixonada. Eu estou assim, anestesiada até hoje. É isso que eu falo pra vocês. Escreva uma carta ao Senhor. Peça tudo que você tem desejo. Se for da vontade dele, será realizado. Se não for, ore ao Senhor. Quero te adorar em todas as circunstâncias da minha vida. Quero te adorar quando a fome vem, quando a sede vem. É a sede do Espírito Santo que precisamos ter. Então esse é o meu testemunho, o meu primeiro testemunho. Que com a minha mudança de mentalidade, não sendo apenas um auxiliar em saúde bucal, mas sendo uma mulher que decidiu mudar a sua história. Aos 32 anos, aos 30 anos de idade, não importa quantos anos você tem, ainda há tempo. Mude a sua história. Beijos!